Só o sangue de Jesus tem poder que vem da cruz para o nosso ser sim perdoar e também para nos purificar. Por isso, ó Deus, vem em nós derramar o sangue de Jesus e vem nos libertar e sarar e renovar em nós a salvação. Só o sangue de Jesus tem poder que vem da cruz para o nosso ser sim perdoar e também para nos purificar. Por isso, ó Deus, vem em nós derramar o sangue de Jesus e vem nos libertar e sarar e renovar em nós a salvação. Se abatido e fraco estás, triste e cansado, se não tens paz, chama Jesus, chama Jesus, o Cristo de amor, chama Jesus, Jesus, seu nome é Jesus, chama Jesus, Jesus da vida, Ele é a luz, chama Jesus, a tua voz Jesus ouvirá, paz e alegria oferecerá, chama Jesus, chama Jesus, com fé e temor, chama Jesus, Jesus, seu nome é Jesus, chama Jesus, Jesus da vida, Ele é a luz, chama Jesus, confia sempre em teu Salvador, Ele não falha, Ele é o Senhor, chama Jesus, chama Jesus e dá-lhe louvor, chama Jesus, Jesus, seu nome é Jesus, chama Jesus, Jesus da vida, Ele é a luz, chama Jesus. Quero cumprimentar os irmãos esta manhã com a paz do Senhor Jesus. Este primeiro estudo tem o título A Viva Esperança, ou Como Encarar o Futuro com Confiança. É tão importante para os nossos dias. Vamos fazer uma leitura na palavra.
Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre dos mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que se não pode murchar, guardado nos céus para vós. O mundo que nós conhecemos não é um paraíso, pois não é o mundo que Deus criou. É um mundo quebrado, um mundo de injustiça, tristeza, sofrimento, dor, lágrimas e morte. E do ponto de vista humano, o mundo é um desastre. Não oferece nenhuma possibilidade de esperança de um futuro melhor. Isso leva muitas pessoas a temer o dia da manhã. Mas não precisamos de temer o futuro. Podemos encarar o futuro com confiança, porque temos uma grande esperança. O apóstolo Paulo escreveu aos crentes em Tessalônica e disse: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, os servos dos senhores que já faleceram, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Aqueles que não conhecem o Senhor vivem sem Deus e vivem sem esperança. E a morte deixa-os confusos e temerosos. Mas para nós que conhecemos o Senhor, não tememos a morte, porque Jesus venceu a morte. A morte causa-nos sofrimento e dor, porque separa-nos durante algum tempo, né, de pessoas queridas. Mas não tememos a morte, porque é o início de uma nova vida maravilhosa na presença de Deus e com tudo o que isso significa. Aqueles que não conhecem o Senhor, por vezes falam de esperança, mas não é com a esperança que nós conhecemos. Para essas pessoas, a esperança é uma atitude positiva em relação ao futuro, um desejo que algo bom aconteça. A esperança de Deus tem sempre um elemento de dúvida. Dizem: eu espero que a situação melhore, mas a questão a dizer de facto é: não sei o que acontecerá, mas seria bom se a situação melhorasse. Dizem: eu espero ir para o céu depois da morte, mas a questão de facto a dizer é possível que não vá, mas seria bom se fosse. A esperança que conhecemos não tem esse elemento de dúvida. É uma certeza. Encontramos a palavra esperança no Velho Testamento e no Novo Testamento. E a palavra hebraica e a palavra grega, né, que fala a respeito da esperança, fala de alguma coisa agradável e bom, alguma coisa que vai acontecer sem dúvida, algo que vai acontecer no futuro e que nós aguardamos com confiança. Vai acontecer, né? E nós não temos dúvidas. O futuro está nas mãos do nosso grande Deus, o Deus do universo. Bendito seja o nome do Senhor. Podemos ter a certeza. E esta manhã podemos sair daqui com essa certeza, né, que vai acontecer alguma coisa maravilhosa, porque a nossa esperança está firmada em várias realidades. Primeiro, está firmada no caráter de Deus. O Senhor afirmou, através do profeta Malaquias: eu sou o Senhor, não mudo. O Deus que Malaquias conhecia é o mesmo Deus que nós conhecemos. Ele não muda. Ele é o mesmo que era ontem. O seu poder hoje é o mesmo que foi ontem.
com o passar do tempo, nosso Deus não fica mais fraco. Aquilo que Ele realizou no passado pode realizar hoje. Ele não muda de estado de espírito. Ele não é simpático num momento e antipático logo a seguir. Nosso Deus não é assim. Nós somos, por vezes, mas Ele não. Não é alguém que se importa conosco num dia e se esquece de nós logo a seguir. Nós estamos a tratar com um Deus que não muda. A nossa confiança está nele. O Senhor revelou-se a Moisés dizendo que era o Senhor, Deus misericordioso e piedoso, tardio em iras e grande em beneficência e verdade, que guarda a beneficência em milhares, que perdoa a iniquidade e a transgressão e o pecado. Nosso Deus é um Deus de amor. Ele revela-se como tal em todas as gerações. Mas a maior demonstração do seu amor nós vemos na pessoa de nosso Salvador Jesus. Jesus veio não para nos condenar, nem para nos criticar, mas para revelar o coração de Deus, para revelar o seu amor por nós. Veio morrer por nós para nos oferecer uma esperança maravilhosa. Quando conhecemos o Deus vivo, temos esperança para o futuro. Porque Ele é o Deus da esperança. Não importa o que nos aconteça, sabemos que podemos sempre contar, confiar nele. Esta foi a experiência de servos de Deus por toda a história. Davi testemunhou, e nós conhecemos estas palavras de Davi. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Nota a confiança. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, pelas situações mais difíceis, nada temeria mal algum. Tu estás comigo. Certamente, nota esta confiança, certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Aleluia! Esse é o nosso Deus, louvado seja o seu nome. Certamente a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias. Essa é a nossa esperança. Louvado seja o nome. O apóstolo Paulo escreveu: aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Assim, a nossa esperança está firmada no caráter imutável de Deus. Ele não muda. Tudo, mas tudo nesta vida muda. Mas o Senhor não muda. O mesmo Deus que estava presente, vivo, real nas nossas vidas ontem, não vai nos abandonar. Vai sempre estar conosco. Louvado seja o nome do Senhor. Então, a nossa esperança está firmada também na palavra de Deus. A sua palavra oferece-nos esperança. A Bíblia é a palavra de Deus. É o registro daquilo que o Senhor falou no passado para que as pessoas em todas as gerações pudessem conhecê-lo, conhecer os seus pensamentos, os seus sentimentos em relação a nós e os seus planos que tem para cumprir. Através do profeta Jeremias, Deus escreveu uma carta aos judeus exilados na Babilônia. É uma carta extraordinária. Mas nesta carta nós lemos estas palavras. Porque esse é o Senhor, eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor.
pensamentos de paz, não de mal, para vos dar o fim que esperais. A palavra do nosso Deus dá-nos sempre esperança, porque vem com a autoridade dele. Foi ele que falou, não é? Então, quando o Senhor fala, nós podemos confiar nisso. Não é? A sua palavra nunca falha. Alcança sempre o objetivo pelo qual foi falado. Pelo profeta Isaías, o Senhor disse: porque assim como desce a chuva e a neve dos céus e para lá não torna, mas rega a terra e a faz produzir e brotar e dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Tudo o que o Senhor revelou por meio dos profetas sobre o futuro próximo, sobre os anos que estavam para chegar, tudo o Senhor revelou aconteceu com exatidão. Quando nós entramos no Novo Testamento, nós lemos isso. Mateus, ele ficou muito empolgado, com as profecias que foram cumpridas a respeito do Senhor Jesus. Então, tudo o que foi dito pelos profetas cumpriu-se exatamente. Bendito seja o nome do Senhor. Então, nós sabemos que tudo o que o Senhor falou a respeito do futuro, podemos confiar, também vai acontecer. Os dias que vivemos podem ser difíceis, mas baseado na palavra de Deus, podemos ter certeza que um novo dia, um dia melhor, está para chegar. Bendito seja o nome do nosso Deus. A nossa esperança também está firmada nas promessas de Deus. Podemos confiar sempre nas suas promessas. O que promete, cumpre. O Senhor chamou Abraão há cerca de 4.000 anos e fez-lhe uma promessa. O Senhor disse-lhe: Abraão, tu vais ser o pai de uma grande nação. Quando Abraão tinha 100 anos, o filho prometido ainda não tinha nascido. Mas Abraão ainda tinha esperança que esse filho ia nascer. No livro de Hebreus, nós lemos estas palavras. Abraão, em esperança, creu contra a esperança, que seria feito pai de muitas nações, conforme que lhe foi dito. Assim será a tua descendência. E não enfraqueceu na fé. Não atentou para o seu próprio corpo, já amortecido, pois era já de 100 anos. Nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara, sua esposa. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus, e estando certíssimo de que lhe tinha sido prometido, também era poderoso para o fazer. Não temos um grande Deus. O que significa esta frase? Em esperança, creu contra a esperança. Significa que mesmo não havendo esperança, humanamente falando, Abraão continua a esperar em Deus e na sua promessa. E muitas vezes, do ponto de vista humano, olhamos as nossas circunstâncias e achamos como é que nós vamos sair daqui. Mas nós temos um grande Deus que trabalha
que trabalha por nós. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor deu muitas promessas ao seu povo através dos tempos. E o Senhor Jesus, durante o seu ministério aqui, deu várias promessas. Na véspera da sua morte, ele deu uma promessa aos discípulos. Ele disse: não se turbe o vosso coração. Creis em Deus, creio também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Palavras maravilhosas, não é? Os discípulos estiveram ali, não esqueceram destas palavras. Como é que uma pessoa pode esquecer palavras dessas, não é? E assim nós temos um registro disto no Novo Testamento. Quando Jesus falou estas palavras, ele tinha em mente um costume dos noivos judaicos. Naquele tempo, o noivo deixava a noiva para voltar para a casa do seu pai, onde preparava um lugar para eles viverem depois do casamento. A noiva sabia que podia confiar na palavra do noivo. Se ele fosse embora, não era para abandonar, mas para preparar tudo para a vida futura. A igreja, como nós sabemos, é a noiva do Senhor Jesus. O nosso noivo nos amou e deu a sua vida por nós. Ele deu provas do seu amor. Depois Jesus ressuscitou e subiu ao céu. Atualmente está na casa do Pai, preparando um lugar para nós. Este lugar que está preparado é a Nova Jerusalém. Quer saber como é? Abra suas Bíblias nos últimos capítulos e o apóstolo João teve uma visão desta cidade. É esta cidade que Jesus está a preparar. E quando tudo estiver pronto, o Pai vai dizer: filho, está na hora. Ele vai descer, né, para nos buscar, porque Ele vai levar-nos para este lar maravilhoso que Ele está a arranjar para nós. É o lugar final do povo do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Esta esperança nossa é que Jesus vai voltar. E a Bíblia chama isso a bem-aventurada esperança. Pois é maravilhoso. A qualquer instante, o noivo pode voltar. É por isso que a igreja, em todas as épocas, sempre estavam preparados para a iminente chegada do noivo e clamava. E nós clamamos: Maranata, vem Senhor Jesus. A nossa esperança também está firmada na obra que Jesus completou na cruz do Calvário. A morte de Jesus não foi uma tragédia. Muitas vezes as pessoas pensam isso, né? Ele morreu de acordo com o plano eterno de Deus, como o Cordeiro perfeito, para resolver o problema, o maior problema do mundo, o problema do pecado. Em cooperação com o Pai Celestial, Jesus tomou sobre si os pecados da raça humana, os teus e os meus pecados. Sofreu as consequências deles para que pudéssemos ser perdoados. Mas num certo momento, na cruz, é o momento mais importante, porque antes de falar estas palavras, o Senhor Jesus pediu uma bebida, né? Porque tinha sede. Era hora do meio-dia, de muito calor. Ele pediu para beber, porque ele não queria que ninguém, né, ficasse despercebido daquilo que ele estava a dizer. E como um homem fraco, nos últimos instantes da sua vida, mas ele levantou a sua voz, né, e clamou: está consumado.
Imagina como era a experiência das pessoas toda à volta da cruz. Era o grito da vitória. Foi o Senhor Jesus dizendo, não é, que tinha completado a sua parte, não é, no grande plano da salvação. Tinha pago o preço total da nossa salvação pelo seu único e suficiente sacrifício. Nunca mais para ser repetido. Morreu como o Cordeiro perfeito, bendito seja o nome do Senhor. A partir dali, não há mais nada para o homem fazer, senão confiar em Jesus e no seu sacrifício, louvado seja o nome do Senhor. Quando aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, Deus opera 2 atos legais a nosso favor, através do sangue de Jesus. O primeiro ato é que justifica-nos, e o segundo é que Ele adota-nos como filhos. Ele justifica-nos. Isso não significa que Deus diz, vocês tinham sempre razão. Eu sou um Deus cruel, e vocês não mereciam nenhum castigo. Eu compliquei as coisas. Não é nada disso. Ele justifica-nos em que, devido à morte de Jesus tomando o nosso lugar na cruz, Deus Pai nos considera completamente inocentes, como se não tivéssemos pecado. Você, irmã, tem isso, irmão, entende disso. Isso é que é justificação, é um milagre. Como é que nós ainda somos pecadores? Podemos, através do sangue de Jesus, ser considerados totalmente inocentes de tudo o que aconteceu nas nossas vidas até agora. Mas isso é justificação. Mas Deus, o juiz, não apenas nos declarou inocentes. Ele nos adotou como seus próprios filhos. Isso nunca aconteceu em nenhum tribunal. Mas nosso Deus, o Deus do universo, nosso Pai Celestial, que é o juízo também, adotou-nos como seus filhos. E neste ato, Ele fez-nos herdeiros seus, com direito a uma herança espiritual. Mas que esperança é essa? O Senhor tirou o povo de Israel da escravidão do Egito para os levar para a terra prometida. Mas no deserto, por causa da desobediência do povo, o Senhor ameaçou não entrar na terra com eles. O Senhor disse, já estou farto, eu não aguento mais, vocês estão sempre desobedecendo, eu vou os deixar aqui. Vocês podem entrar na terra, mas eu não vou com vocês. Mas Moisés intercedeu pelo povo, pedindo que Deus os acompanhasse, porque ele entendeu, se Deus não fosse com eles, seria inútil entrar na terra. Porque o Senhor era a verdadeira herança do seu povo. E o povo não entendeu isso. Mais tarde, Josué dividiu a terra entre as tribos. E cada tribo recebeu uma parte da terra como herança. Porém, a tribo sacerdotal de Levi não recebeu nenhuma terra na terra prometida. Porque o Senhor era a porção deles. A herança de Deus era o privilégio muito especial de conhecer o Senhor melhor do que os outros, de entrar no tabernáculo, de entrar na presença dEle, de servir o Deus vivo. Era a herança de Deus. Mas assim não foi a herança apenas de uma classe religiosa. Séculos depois, David escreveu, o Senhor é a porção da minha herança e do meu cálice. Tu sustentas a minha sorte. As linhas caem em lugares deliciosos. Se coube-me uma formosa herança. Através da obra
completada de Jesus na cruz, somos justificados pela fé. Tornamos-nos herdeiros de uma grande herança. Esta herança é o próprio Senhor. Quando recebemos Jesus, recebemos tudo o que Ele é. Recebemos o seu amor, o seu cuidado, a sua proteção, a sua graça. Recebemos tudo quando nós temos esse maravilhoso Jesus. O apóstolo Pedro escreveu que a nossa herança é uma herança incorruptível, que nós lemos no princípio, incontaminável, que se não pode murchar, guardado no céu para nós. Assim vemos que a nossa esperança desta grande herança está firmada na obra completada na cruz por Jesus. A nossa esperança está firmada também na ressurreição de Jesus. Jesus morreu, mas não ficou morto. Não ficou morto. Ressuscitou 3 dias depois, como ele tinha dito. A ressurreição de Jesus é fundamental na fé cristã. O apóstolo Pedro escreveu: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus dentre dos mortos. O apóstolo Paulo escreveu: Se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, e também é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados, e também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas não somos os mais miseráveis de todos os homens, porque logo a seguir Paulo escreve: Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos. O Paulo não podia esperar para escrever estas palavras. Ele estava fazendo as coisas pausadamente e depois ele entrou com isso. Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos. Foi feito as primícias dos que dormem. A ressurreição de Jesus faz toda a diferença. Se Jesus ainda estivesse morto, não poderíamos ter a certeza que Deus Pai aceitou o seu sacrifício a nosso favor e que a sua morte pagou o preço total da nossa salvação. Se Cristo não tivesse ressuscitado, não poderíamos ter uma esperança segura. Jesus morto não oferece nenhuma esperança, mas Jesus vivo oferece-nos a vida eterna se confiarmos nele. Mas a ressurreição de Jesus garante-nos ainda mais. Nesta vida, os membros dos nossos corpos gastam-se com as peças de um carro velho. Os olhos ficam fracos e nós precisamos de comprar óculos. Os dentes ficam gastos, às vezes caem. O cabelo fica branco. Às vezes cai. As pernas não conseguem aguentar o corpo. O corpo fica velho. Mas nosso Deus está a oferecer-nos novos corpos também. Corpos incorruptíveis, como o corpo que Jesus tem agora. E nós vamos precisar destes corpos, porque nós vamos viver durante muito tempo na Nova Jerusalém. E só pessoas com corpos novos que vão entrar na terra prometida, na Nova Jerusalém. A ressurreição de Cristo garante-nos que um novo dia vai raiar. Não haverá naquele dia mais dor, sofrimento, morte, porque a velha ordem terá passado e tudo será novo. Nosso Deus gosta de usar as coisas velhas
e das coisas velhas faz coisas novas. Né? E esta é a nossa esperança para o futuro. Louvado seja o nome do Senhor. A nossa esperança está firmada também no ministério atual de Jesus. 40 dias depois da ressurreição, Jesus subiu ao céu diante dos discípulos. À medida que subiu, abençoou os discípulos. 2 anjos apareceram e disseram aos discípulos que Jesus ia voltar exatamente como tinha visto partir. Implicava que teria bênção quando voltasse, né, em glória. Este pormenor é muito importante, porque quando Arão começou a servir como sumo sacerdote, depois de ter oferecido o sacrifício, ele abençoou o povo e entrou no lugar santo do tabernáculo para ministrar. O povo não podia vê-lo ali, mas sabia que estava vivo e que não estava a descansar ou a dormir, porque à medida que se mexia, as campainhas na hora das suas vestes tocavam e podiam ser ouvidos. Quando terminou de ministrar no lugar santo, saiu dali e abençoou o povo novamente. O fato de ter abençoado o povo ao entrar e sair do lugar santo serviu para mostrar a natureza do seu ministério no lugar santo. Mostrou que estava a interceder por eles para que conhecessem a bênção de Deus. Arão é um tipo do nosso grande sumo sacerdote, Jesus Cristo. Jesus abençoou os discípulos quando foi levado ao céu. Quando volta, vai trazer grande bênção. Mas esta informação foi dada aos discípulos para que soubessem, para que nós podemos saber alguma coisa muito importante quanto à atividade de Jesus junto ao Pai no céu. Jesus não está a gozar um descanso merecido. Completou a obra no Calvário e o Pai diz, agora descansa, meu filho. Nada disso. Também não está a dormir, mas está ativamente envolvida no seu ministério novo. Qual é o seu ministério novo? É o ministério, momento por momento, em que está ministrando a favor da nossa bênção, porque nós precisamos desta bênção todos os dias da nossa vida. A nossa esperança também, finalmente, está firmada na nossa experiência atual. Antes de conhecermos Deus, vivíamos sem Deus, sem esperança. Mas quando aceitamos que Jesus pagou o preço total e confiamos nele, um milagre acontece nas nossas vidas. O Espírito Santo vem e cria uma vida nova em nós. Cristo passa a viver em nós pelo seu Espírito. Pois Jesus tinha dito, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai amará, e veremos para ele e faremos nele morado. O apóstolo Paulo diz que Cristo em nós é a esperança da glória. O propósito de Deus não é simplesmente perdoar-nos e tornar-nos filhos dele, é moldar os nossos caráteres para que nós possamos ficar cada dia mais semelhantes a Jesus. É um processo. Paulo diz, tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. À medida que deixamos o Espírito Santo operar em nós, moldando os nossos caráteres, Cristo começa a ser formado em nós, pecadores. E temos a certeza que é aquele que começou, o Senhor já começou alguma coisa nas suas vidas, então o Senhor vai completar isso. Bendito seja o seu nome. Conclusão. O mundo que conhecemos não é o mundo que Deus criou. Nós abrimos a televisão e vemos noticiário e esse não é o mundo que Deus criou. É um mundo quebrado. Do ponto de vista humano, não oferece nenhuma esperança. Tantas pessoas estão chorando por aí sem ter a mínima esperança de um dia melhor. Mas a esperança para nós que temos fé no Deus vivo, porque está firmado no caráter de Deus, na palavra de Deus, nas promessas de Deus, na obra perfeita de Jesus na cruz
na ressurreição, no seu ministério atual e na nossa experiência de dia a dia. Por isso temos a certeza que um dia a dor e todo o sofrimento, todas as lágrimas, tudo vai acabar. Do caos, nosso Deus vai trazer ordem. O governo humano terminará. Graças a Deus, Jesus vai reinar. Mas antes, o próprio Jesus pode voltar para buscar a sua igreja. A qualquer momento, e nós estamos à espera. David escreveu isso. Far-me-ás ver a vereda da vida, na tua presença a abundância da alegria. A tua mão direita a delícias perpetuamente. É a nossa esperança. Por causa disso, nós podemos enfrentar o futuro com confiança. Bendito seja o nome do Senhor. Senhor vos abençoe, irmãos.